E aí eu decidi mesmo que o maior desafio é na educação. Uhum. É quando esses meninos estão na sala de aula, dentro de uma escola, na universidade, é o maior desafio desse público. Sim. É aqui que eu vou ficar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eduscast. Como vocês já me conhecem, Jéssica, eu tô aqui apresentando o Eduscast com a minha amiga Gabi. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer, né, Jé? A gente tá com uma super convidada hoje, né, Gabi? Bom, gente, vocês vão descobrir já já. Bom, primeiramente, bem-vinda, doutora Roseni Ribeiro. Bom, gente, vocês vão ver aqui que hoje a gente tem muito conteúdo bom para trazer para vocês. Então, não saiam da telinha. Doutora Roseni Ribeiro é doutora em educação de superdotados e é psicopedagoga, certo? Certo. Doutora, explica um pouquinho para quem está em casa. Quem é você, né? Qual é a sua profissão e esse amor que você tem pela profissão. Explica um pouquinho para quem está lá em casa. Quem é a doutora Roseni? Bom, eu sou de profissão, de paixão, eu sou professora desde os 19 anos e nessa carreira toda eu passei por todas as áreas da educação, né? Fui professora de educação infantil, alfabetizadora há muitos anos, depois formadora de professores, de gestores, coordenadora, diretora, todas as horas Legal. passei. E aí teve uma época que eu me dediquei diretamente à neurodivergência. E quando eu entrei na área da superdotação, antes eu trabalhava com várias neurodivergências, né? Crianças surdas, dentro da educação especial. Legal. Eu tive um cargo na direção da diretoria de educação especial, foi onde eu entrei em todas as áreas de as crianças surdas, cegas, educação precoce. Legal. Até que cheguei no Superdotados, que foi a minha área de paixão. Foi quando eu descobri filhos, netos, eu, meu pai, e aí foi entrando Caramba! para conhecer. Pois é. Que eu sabia que tinha algo diferente, não sabia o que era, muito desafio com as crianças, com os alunos, com os filhos. Aí depois que eu me encontrei, comecei a conhecer a área, que eu entendi. Eu falei, é aqui. É aqui que eu quero estar. Achei o lugar. Que legal. E uma paixão, né? Porque, né, como você falou, uma profissão do coração e tudo mais, né? E como que foi essa virada até conhecer o marketing digital também? Conta um pouquinho para nós esse início também do marketing digital. A gente tem muita coisa para falar, mas como que foi o início do Na verdade, no marketing digital eu tenho bem menos tempo. Essa minha carreira na educação tem em torno de 45 anos. Que legal. Que eu entrei muito nova, eu fui a professora mais nova da rede pública do Distrito Federal, né? Que eu passei no concurso, eu mal completei 18 anos, já tinha. E aí eu tive o primeiro filho com 19 anos e já comecei, né, na sala ninguém sabia quem era a professora nem os alunos, porque é tudo menino. Então eu comecei na sala de aula aos 19 anos. Nossa. E eu já comecei trabalhando com uma área muito vulnerável. Crianças de favela, crianças que ficam pais violentos, crime, assim, muito crime. Então, a área é muito difícil. Sim. E aí eu já comecei a conhecer o perfil dessas crianças muito cedo. E comecei a entender todo esse desafio delas, né? E comecei a ver que eu conquistava essas crianças pela área de potencial. Isso eu vi desde muito cedo. Legal. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele não podia ser elogiado, que ele falava, não falem bem de mim para o meu pai, senão eu apanho muito por isso. E aí esse menino, ele roubou, fez muita coisa na escola, né, assim, para resumir a história. E aí quando eu fui chamá-lo, ele chegou para mim e falou assim, olha, você não pode fazer nada comigo, porque eu tenho 11 anos e eu sou criança até 12. Então, dentro do ECA, não tem... Eu falei, meu Deus, está mais instruído. Respaldado. E eu não... Informado. E foi uma criança que o pai cortou a orelha do bebê, do irmão, um pai preso, muita coisa. E aí eu fui descobrir o que ele gostava. E aí esse menino, quando eu descobri o que ele gostava, que ele amava futebol. E eu não fiz de conta, eu realmente não entendia nada. Aí eu chamei e perguntei, você me ajuda, me ensina, como é que a gente pode montar
o futebol na escola. Aí eu vi que o olhinho dele brilhou pela primeira vez, né? E esse menino começou, a gente montou time, eu falava, olha, eu não sei nada, e ele se encheu todo, porque ele estava me ensinando. Que legal. E aí, no fim, resultado, acho que uns 20 anos depois, eu já estava quase aposentando, no antigo Orkut, Sim. eu publiquei alguma coisa e aí entrou um rapaz e falou assim, nossa, essa é a melhor professora do mundo, professora Zenilda. Quando eu descobri, era ele, né? Aí eu conversei com ele, eu descobri o quê? Que ele estava na Austrália. Ele realmente, o caminho dele era bandido mesmo, né? Por causa do pai, a vida. Na Austrália, trabalhando com crianças com problema, no Uau. esporte. E aí eu chorei muito no dia que eu vi uma postagem dele, eu entrei no perfil dele, ele tocando cavaquinho, e alguém perguntou, nossa, mas você aprendeu a tocar quando? Ele falou, desde 11 anos. Aí eu me lembrei que aí naquele tempo ele já começou a procurar coisas que ele gostava. Então aí eu comecei a entender que essas crianças a gente acessava pelo potencial. E aí foi aí que eu fui conhecendo melhor e trabalhando. E eu sempre trabalhei com crianças muito difíceis. Sim, só jogavam para mim, né? A professora mais nova, sempre a diretora falava assim, não, ela não conhece, dá para ele. Então eu tive muitas Mal sabia o bem que estava fazendo, né? Porque eu amava os meninos. E aí a minha paixão pela educação sempre foi muito forte. E a minha carreira toda foi de muita rebeldia, porque eu não admitia injustiça, eu não... Por exemplo, eu tive criança que eu escondia da polícia lá na minha casa, naquela época, né? Hoje, Sim, presa hoje junto. é. Na minha casa. Teve um caso que um deles, eu fazendo um curso, e alguém falou meu nome, quem é você? O Zeni, olha, tem um menino lá no CAGE, que o CAGE é o lugar que junta meninos infratores, né? Que ele só chama por você. Ele fala, busca minha professora Zeni, que ela me entende, ela vai me tirar daqui. Olha. E foi um dos que eu escondi. Então, foi uma vida, assim, muito dentro com esses meninos. E eu sempre conquistava pelo potencial. E aí, quando eu fui diretora, eu fazia a mesma coisa com os professores. Qual é a sua área de paixão? O que você gosta? E aí, fui conhecendo e fui descobrindo isso e vendo que isso acessava esses meninos. Aí depois fiz mestrado, doutorado na área. E tudo que eu estudei foi para tentar descobrir como a infância influencia no desenvolvimento. Perfeito. E aí cheguei no que eu estou hoje. Eu faço avaliação, atendo as famílias, atendo as crianças e um bastidor assim de muitas dores, né? Sim. E nesse meio, no início ainda, foi que eu descobri meu filho, que muito problema, muita dificuldade, fui entendendo as características, aí fui descobrindo e fiquei na área, entendendo como lidar, comecei a avaliar as crianças, entender melhor. Que legal. E aí descobri tudo nesse processo da vida mesmo, né? Eu tive uma fase de crise existencial, porque a superdotação no Brasil, ela é comandada, vamos dizer assim, pela psicologia. E a psicologia, ela tem um foco muito grande no problema. Qual é o problema, a dificuldade? E teve uma fase que eu pensava em ser psicóloga. Sim. Aí eu pensava, 5 anos numa faculdade eu não vou aguentar, ficar sentada 5 anos. Aí esses 5 anos passaram, não sei, algumas vezes. E aí eu decidi mesmo que o maior desafio é na educação. É quando esses meninos estão na sala de aula, dentro de uma escola, na universidade, é o maior desafio desse público. Sim. Foi aqui que eu vou ficar. Ai, que máximo. E conectado muito com o seu propósito, né? Já olhar para as pessoas e cuidar de pessoas. Eu venho de um contexto que familiar mesmo, na minha casa, meu irmão, ele é neurodivergente, só que a neurodivergência dele é o autismo num nível severo, ele é não verbal. A gente se compreende, que a gente cresceu junto, mas na minha percepção, e aí não me cancelem, eu vou falar muito na minha percepção, a neurodivergência, ela vai muito para esse teor do negativo mesmo, das deficiências, das dificuldades. E você traz um olhar diferente sobre isso, que pra gente, que eu já
me rendi às suas redes sociais, inclusive as redes sociais da doutora estão aqui na descrição do vídeo, acompanhem lá, porque é incrível. E aí, lá tem um olhar de que, cara, não é só uma dificuldade, não é uma deficiência, é um recurso para a construção de algo incrível. Exato, sim. É isso. A gente tem um fenômeno que chama capacitismo, e no Brasil isso tem sido muito forte. Por exemplo, a concepção da deficiência é totalmente deturpada. Uhum. A deficiência ela tem que ser vista na perspectiva da neurodiversidade. Ou seja, são pessoas que funcionam de forma diferente. E quando a gente olha nessa perspectiva, o autismo não é doença, síndrome de Down não é doença, TDAH não é doença, TAG, dislexia, nada disso é doença, é um tipo de funcionamento. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente precisa ver que aquela pessoa ela não tem uma deficiência, ela tem uma desabilidade. Uhum. Então, é alguma habilidade que naquele cérebro se funciona de uma forma diferente do comum. Então, se você entender como aquilo funciona, o mal, por exemplo, da educação e da psicologia é querer entrar por aquela janela fechada. Então, dentro dessa neurodivergência, aquela janela não é o acesso. Você tem que acessar pelas janelas abertas, que são exatamente as janelas da força. Então, você tem que olhar para aquela criança, para aquela pessoa, não a partir da deficiência. Então, o capacitismo é isso, é você enquadrar dentro de uma norma, de um padrão. Todo mundo tem que falar. Então, o autista que não fala, ele é deficiente. E ele não é deficiente, ele tem um modo de comunicação. E ele se comunica de uma forma brilhante. Uhum. Basta que você consiga entendê-lo e ver como essa comunicação se dá. Uhum. Então, essa perspectiva no Brasil é muito triste. E o superdotado sofre por isso. Por quê? Ele é uma neurodivergência, ele precisa de suporte, tanto emocional como social. Sim. Ele tem características que se confundem muito com autismo, com TDAH, com todas as outras neurodivergências, porque estão tudo no mesmo lugar do cérebro. Uhum. E ele é visto no capacitismo inverso. Porque, por exemplo, teve qualquer problema e não pode ser superdotado. E aí essa é a maior negligência que tem sobre essas crianças e essas pessoas. Uhum. E aí elas ficam como pessoas quebradas, né? Não crescem sem se ajustar, sem caber em lugar nenhum, porque não tem o que enxergou é deficiência, não cabe no superdotado. E eles têm muitas necessidades de suporte, Sim. principalmente social, emocional. A intensidade que é muito grande, então não se encaixa num ritmo mais dentro de um padrão que é da população comum, que a gente chama de típico. Uhum. Então, a gente precisa ter esse olhar de dividir entre típico e atípico, e não entre normal e deficiente. Perfeito. Que é o que eu sempre falo, o contrário de normal não é anormal, é diferente. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, na diferença de funcionamento. E o que é legal também é a gente observar que todo esse olhar é para a família também, né? Isso. Como a doutora trouxe, né? A doutora hoje assiste famílias, né? Ajuda famílias mesmo. Uhum. Então, mais do que a própria pessoa que é neurodivergente, ela precisa também ter o acompanhamento e o apoio da família ali, né? Exato. A família precisa saber, né? Como conduzir mesmo tudo isso, né? E eu acho que é o apoio, né? É a base de tudo, né? A família, ela sempre vai ser a base. Sempre. A família, ela precisa desse apoio também, né? Então, isso é importante. E, doutora, a gente fala muito sobre isso, mas a gente também não... Eu sei que tem muita gente em casa que, às vezes, quer saber quais as principais características ou algo que, às vezes, está ali no olhar, né? Ela não consegue identificar se eu tenho, às vezes, um filho ou não superdotado. E eu tô ali, tô vendo. Tem alguma coisa que a doutora fala, olha, é um sinal que é importante você cuidar, até para você ter a melhor, né, linguagem, o melhor cuidado. Tem algum ponto que a doutora fala, olha... observa ou acompanha mesmo num médico? Como que seria esse acompanhamento? O sinal, assim, quando a gente fala, porque nós temos o problema aqui da superdotação vista sobre uma perspectiva completamente deturpada. E esse paradigma nós temos há 52 anos sendo sustentado, e a luta nossa é exatamente para abrir esse olhar. Porque da forma como é definido, tem levado a muito sofrimento. Porque a visão é superdotado, ele é
talentoso, ele faz coisas maravilhosas, extraordinárias. Sim. Se não fizer isso, aí vem o capacitismo inverso. Não, se ele não fizer isso, ele não é superdotado. E aí o professor, os pais, eles ficam querendo ver essa coisa extraordinária. E a gente ainda tem a questão do programa que divulga, por exemplo, os pequenos gênios. Embora seja um programa muito bom para trazer essa luz à sociedade, ele traz nessa perspectiva do capacitismo. Então, aí os pais, às vezes, veem o filho diferente, com algumas características que eles precisam avaliar para entender e dar o apoio que precisa, mas ele não faz contas, não faz cálculos maravilhosos, não sabe as bandeiras dos países e, no fim das contas, então, superdotado ele não é. E aí, muitas dessas crianças estão parando no médico, tomando medicação sem necessidade, ou que poderia ter sido evitado, porque eles são vistos como crianças problema. E na sala de aula, a dificuldade em casa é o que os pais querem ver. Porque a gente precisa entender, a superdotação, como ela é uma neurodivergência, ela tem que ser vista do lado de dentro. Então, você não pode querer ver aquilo que a criança faz. Porque se você querer o que faz, ela não consegue expressar o potencial, porque ela é de fato um alto potencial. Mas é um alto potencial que o autista pode ter, o TDAH pode ter, a criança cega pode ter. Todas as crianças que são consideradas deficientes, elas não são vistas como passíveis de serem superdotadas. E aí elas ficam totalmente negligenciadas por causa desse tipo de visão. Então, eles querem ver alguém extraordinário que faz uma coisa brilhante. Só que, para você chegar nesse produto, que é o potencial da superdotação manifestado, o processo tem que ser trabalhado. E o processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para saber que é capaz, ele vem todo quebrado desde a infância. Porque essa criança, você já percebe a superdotação desde bebê, na barriga da mãe. Quando eu vou fazer a anamnese, por exemplo, que as mães vão contando, que eu pergunto desde a gestação, a concepção, quando ele saiu da sua barriga, que sempre o pai está lá, o que foi que você viu? Então, a gente já vê as manifestações quando ele sai da barriga ou quando ele está dentro. Por exemplo, tem casos que a mãe relata que bateu um ritmo e o bebê respondeu com o pé no mesmo ritmo. Aí ela bateu de novo e ele tornou a responder, não, tem alguma coisa. Então, eles já têm uma autoconsciência. Que legal. Quando eles já nascem com estado de alerta muito além da idade cronológica que ele nasceria. É o que a ciência fala. Toda criança superdotada, ela nasce no mínimo 3 anos à frente da idade cronológica de desenvolvimento. Então, por exemplo, aquele bebê, qual é o primeiro sinal do bebê para você já desconfiar? Um choro insustentável. Horas chorando, porque ele já se comunica. Então, ele não consegue falar, a forma dele se comunicar. E o que é que os pais fazem? Aquela da educação padrão, começa a balançar. E o menino está lá, meu Deus, o mundo está acabando, está tendo um terremoto. O que e vem mamadeira, e sai mamadeira. E sai mamadeira, e bota coisa, e chazinho. E eles, pelo amor de Deus, me escutem. E quanto mais ele chora. A gente já teve um histórico de uma mãe que o pediatra falou, não, esse menino não tem problema, eu calo qualquer criança. Aí ele foi na casa dela, pegou o bebê, saiu, ele falou, vou voltar com ele bonzinho. Ele rodou com mais de 1 hora, voltou no mesmo tom do choro. Falou, tem algum problema esse menino. Depois ele era superdotado. Ou seja, ele já nasce se comunicando. Então, o primeiro sinal é o estado de alerta, é um choro muito intenso. Eles já acordam, eles já saem de olho aberto e procurando, eles escutam, têm uma sensibilidade auditiva, visual muito exacerbada e uma coisa que se chama intensidade. Superdotado não tem alegria, é euforia, não tem tristeza, é uma depressão existencial. Não tem dor, os meninos querem ir para a UTI quando corta o dedo. Então, é muito exagerado. Que é o que a gente fala, a criança com a cognição, ela nasce com uma extensão da massa cinzenta. Então, o cérebro, ele nasce com mais espaço para informação, para circular, para interconectividade de informação. Então, ele trabalha numa velocidade de processamento muito grande. Então, esses meninos vão muito longe.
E eles, por exemplo, eles fazem prognósticos pela lógica já muito pequenininhos. E aí eles chegam lá numa creche, por exemplo, com 1 ano e meio, falando um vocabulário perfeito, entendendo muita coisa, chega lá muita criança chorando no colo e eles olham aquilo, mas tem alguma coisa errada aqui. Uhum. E aí o que acontece? Todo mundo igual, ele falou, erro sou eu. E aí na creche ele já começa a construir um autoconceito deturpado e vai para a vida adulta, se não entender e der o apoio para essa pessoa crescer. Além de seguir a senhora, obviamente, os profissionais que atuam com essas crianças, né? A gente está falando de creche, vamos manter nesse recorte. Existe alguma forma deles se prepararem ou se tornarem mais conscientes dessas manifestações? Porque eu entendo também, a gente não pode ser hipócrita, algumas creches elas têm quase que uma superlotação, precisa prestar atenção em várias crianças, mas algo que o profissional precisa ser sagaz, ou que ele precisa estudar, ou sei lá, um livro que ele precisa ler, os vídeos além dos seus que ele precisa assistir, para ele, tipo, ok, talvez aquela criança muito difícil que tá lá na minha sala, ou que sente muita falta da mãe, ou que não gosta de interagir muito com os coleguinhas, ela precisa de uma atenção que eu, com esse conhecimento, eu consigo agregar. Tem um conhecimento que é básico da educação. Professor, quem trabalha em creche, escola, que não domina, por exemplo, Piaget, Vygotsky, Vallon e desenvolvimento infantil, tem que fechar as portas. Por quê? Desenvolvimento infantil, você tem que é o básico que se estuda fora da neurodivergência. Se você entende desses marcos de desenvolvimento que são dentro do padrão, que é aquele que o pediatra mede, né? Ele está aqui na curva, ele está acima da curva, abaixo da curva, na curva. Um professor, ele consegue, pelo olhar, por exemplo, ele está com uma turma de bebês, de crianças, mas ele vê um bebê que ele é inquieto, que ele anda mais rápido, que ele se movimenta mais, que ele não presta atenção, que ele não se fixa. Esse bebê é o que a gente fala. Tem uma criança neurodivergente no meio de uma população típica, ela é vista como alguém diferente. Então, os pais vão notar logo, não, tem alguma coisa nesse... E as pessoas começam a falar, não, mas seu filho é muito inteligente. Não, mas eu nunca vi uma criança que faz isso que ele faz. Então, o bebê, ou a criança, ou até o adulto, até na universidade, você vê aquele que é mais isolado, ou que ele fica muito calado, ou que ele não cala a boca. É sempre algo exagerado. Ele sempre sai da curva, não tem como. Tem um destaque ali. E é importante entender que tem aquele aluno, em qualquer idade, desde a creche, que ele é inteligente, mas que ele não é o superdotado. Qual é a diferença? É o comportamento disruptivo. O aluno que é inteligente, ele corresponde ao que a escola espera dele. Ele sabe usar uma inteligência melhor do que as outras crianças, mas ele não tem um QI, por exemplo, fora do padrão, mas ele sabe usar bem a inteligência. É aquele que todo professor vai amar. Superdotado não vai ser amado, porque ele não tem caderno, ele não quer escrever, porque tem uma memória excepcional. Então, para eles, escrever é repetir aquilo que já ficou, e aí eles resistem à escrita, eles não aceitam as regras, eles não calam a boca, o professor fala, ele não consegue, ele é impulsivo para responder, porque ele não tem paciência. E aí sempre esse menino vai ficar fora. E aí ele é tão mandado calar a boca que ele pode se recuar. E aí você vai ver aquela criança isolada, aí vão confundir com autismo muitas vezes. Por exemplo, está lá no parquinho, as crianças correndo feito doido, um atrás da outra, uma gritaria, e tem um menininho caladinho, olhando. Aí as pessoas olham de longe e falam, aquela criança é autista, manda o pai procurar. Ele está entendendo como os brinquedos funcionam e tentando entender que mecanismo social é aquele que fica todo mundo correndo, feito louco e gritando. E é uma criança da mesma idade das outras, mas aquilo para ele quer entender aquele fenômeno, porque tudo tem uma coisa que eles mostram de diferente, que é como isso funciona. Então, tudo que acontece em volta, eles querem entender como funciona. Então, ele fica lá parado, isolado. Por exemplo, uma criança que foi para ser atendida como autista. E o que a professora falou, olha, ele não responde ao contato. A gente chama pelo nome, ele fica brincando, ele não olha. Aí eu dei a dica e falei assim, olha, a próxima vez chama ele por um outro nome. Aí, vamos supor, o nome dele era Pedro.
Aí chamava, e ele continuava fazendo. Autista, como já clássico. Aí falou, João. Aí meu nome não é João, meu nome é Pedro. Eu falei, aí. Então, eles... o que para ele era importante? Para que tá chamando meu nome se já sabe quem eu sou? Exato. Não percebe? Então, eles têm uma forma de raciocínio que é completamente diferente. A professora... Não, ele não tem... Ele está com um problema porque eu fiz um ditado, ele acertou tudo. Aí passou uma semana, eu fiz o mesmo ditado, ele escreveu as palavras diferentes. Eu falei, ele falou, ela só pode querer outra coisa, porque ela não vai querer que eu escreva a mesma coisa. Ela, foi? Eu falei, foi. É só isso. Faz sentido. Então, tem a forma deles raciocinarem, pensarem, e a escola não está acostumada com isso, porque o professor, ele está preparado para ensinar quem não aprende. O superdotado, ele é preparado para aprender. Ele não precisa ser ensinado, mas ele precisa ter contato com o conteúdo, com o conhecimento também, né? Precisa, né? E até olhando muito para essa vertente que a Gabi trouxe bem legal sobre esse olhar de educação e tudo mais, hoje a doutora atua formando, olhando mais para a família ou formando novos profissionais na área? Acho que é até legal para quem está em casa entender exatamente qual é o objetivo profissional da doutora hoje, né, dentro do mercado. A base do meu trabalho é a avaliação, por enquanto, porque a avaliação para mim é pesquisa. Perfeito. Cada criança que eu avalio, eu entro no universo dela e eu tenho descoberto muitas coisas, por exemplo, que nem a literatura ainda chegou. Por exemplo, essa confusão da superdotação com o autismo, com o TDAH. Eu recebo muito, porque nós temos um índice de diagnósticos errôneos muito grande, que é muito parecido. Começa a misturar, os comportamentos misturar. Então, vem muita criança com diagnóstico de autismo, de TDAH, que depois me dá um trabalho para fundamentar e comprovar, não sozinha, lógico, com equipe, comprovar que não é. Ou fundamentar em que especificamente o que tem ali, né? Então, a avaliação, ela acaba sendo cada criança, para mim, é um projeto de pesquisa, que eu vou me aprofundar no funcionamento. Perfeito. Do funcionamento da criança, eu trabalho com a família, para a família entender como lidar. Porque na medida que você avalia, você trabalha a comunicação. A partir do laudo, você se comunica com aquela criança de outra forma. Sim. Que aí você vai entender como ela funciona. Então, tem que ter um canal compatível de comunicação para diminuir as explosões. Porque quando os pais levam para avaliar, elas já estão em exaustão, esgotamento, a criança já está arrancando os cabelos. Sim. E às vezes elas chegam lá e saem de lá numa felicidade enorme. Às vezes não querem ir embora, porque elas se sentem acolhidas do jeito que elas são. E aí, quando eu entendo esse funcionamento, eu vou trabalhar com a escola e com os pais. Olha como ele funciona. Porque se você conhece um sistema, quando ele entra em pane, porque a superdotação, ela cria colapsos, colapsos emocionais. Quando esse sistema entra em pane, você vai saber como lidar. Então, às vezes, uma palavra que você diz é um gatilho para uma explosão terrível. Ou não. Então, eu faço esse trabalho com a família. Legal. E agora eu resolvi expandir. Agora não, né? De um tempo para cá. Porque nas redes sociais, na verdade, eu entrei tem em torno de 5, 6 anos. Legal. Porque eu trabalhava só terra firme. E aí, meu filho começou, falou, mãe, vamos desenvolver um projeto para trabalhar com os pais, para como eles entendem os filhos. Porque era um problema muito sério. Perfeito. De como entender as crianças. E aí a gente começou esse projeto, aí começou pelo Facebook, e eu fazia a orientação e publicava conteúdo de como você se comunicar para desenvolver a personalidade, não entrar em choque com a identidade deles, né? Perfeito. Traços de personalidade. E aí, daí, a gente foi caminhando para a neurodivergência mais diretamente também. Antes era com todos. E aí entrou nessa questão mesmo da avaliação. E eu falei, não. Aí, vamos supor, a lista está tão grande que eu falei, eu não vou dar conta de atender todos. Aí a gente resolveu expandir em cursos mesmo. Legal. E aí eu comecei a trabalhar a formação de profissionais, porque o principal de um profissional que trabalha com a neurodivergência não é o conhecimento científico, é a capacidade humana de olhar para dentro dessa criança.
Por exemplo, na avaliação, eu uso um método que eu criei, que veio da minha tese de doutorado, que eu chamo de... Eu chamo, não. Olha, quem sou eu? Da ciência, fenomenologia, que aquela criança entrou para mim, tudo que eu aprendi na minha vida fica do lado de fora. Então, eu vou estar com aquela criança, eu vou virar criança como ela, eu vou entrar no mundo dela e vou conhecer como ela funciona. E eu saio com tudo dela. Eu vou estudar aquele menino, esqueço. Depois eu trago de volta, a gente chama isso aí de époqué. Você coloca entre parênteses tudo que você aprendeu da ciência. Vou conhecer. Aí eu vou, depois que eu conheço a criança, eu vou olhar para a história dela, o que eu vi presencialmente. Aí eu trago a ciência para me dizer como é isso aqui, que nome eu vou dar. Aí, por isso que, por exemplo, os meus laudos, eles têm... Cada laudo é um livro, de 40 páginas. É um cuidado, porque né? eu descrevo cada aspecto para entender como a ciência fundamenta aquele comportamento. Aí eu trago, e aí eu coloco, não a criança para comparar. Não, ele é superdotado por isso. Não, ele é superdotado. O que lá diz que confirma? Então, quando eu levo as características da superdotação, eu levo as características daquela criança. Então, o olhar que o profissional precisa ter é olhar a criança do lado de dentro, como ela é, como ela reage. Por exemplo, lá no consultório, ela tem um momento de experimentação livre, que eu sou a criança e ele me conduz. Que aí eu vou entender como ele lida com o mundo ao redor, aí eu vou ver a interação, o contato visual, aí eu consigo ver toda essa parte, depois eu faço a transição para os testes, aí vou entender as reações, e dali já sai uma história. A partir daquela história é que eu vou fundamentar. Então, toda a formação que eu dou é uma formação humanista. Perfeito. Ou você olha para a criança, ou você olha para o protocolo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. E o que a gente tem hoje de avaliação é protocolo. Não é avaliado a criança, é avaliado o protocolo. Então, tem lá tudo do teste. Tá, e cadê o menino? O que isso diz dele? Perfeito. E os profissionais, eles precisam estar nessa mesma mentalidade, né? Nessa mesma mentalidade. É tanto que assim, é um trabalho muito extenso que a gente tem lá para eu formar uma equipe, para eu ter mais braços para atender. Então, várias pessoas já passaram pela equipe e foram dispensadas. Porque se vem com esse olhar do protocolo, não cabe. Não dá. A prioridade é a humanização mesmo, é a humanização, né? É você entender a pessoa. Aí você vai trazer depois para colocar ali dentro. Por exemplo, aquele número do QI, ele diz como aquela emoção da pessoa funciona em determinados momentos. E se você coloca só o número lá, ele não fala absolutamente nada. E vocês que estão aí em casa acompanhando a gente estão se inspirando na história da doutora. Os profissionais da área de educação, eu acho que vale muito a pena vocês olharem nas redes sociais dela. Tá aqui no box de descrição desse vídeo. Só que tem algo a mais que eu queria fazer uma provocação para vocês. Às vezes, você tem uma amiga que ela tá descabelada, que ela tá maluca porque o filho dela é aquela criança impossível, aquela criança que tá demandando muita energia dela. Cara, compartilha com ela esse vídeo. Com ela, com as suas amigas que trabalham na área de educação. Curta também, é importante pra gente saber que tá fazendo sentido ter esses papos aqui. Mas compartilha o vídeo com alguém que precisa, porque eu tenho certeza que o que a gente tá falando aqui agora vai ser muito rico pra trazer uma luz pra alguém que pode estar aflito ou pra alguém que tá trabalhando na sala de aula, tá ali vivendo a vida de adulta dela, mas no coração dela, em algum lugar, ela sente que, cara, eu preciso fazer mais, eu poderia fazer mais, eu poderia ter mais conhecimento para ajudar mais crianças. Então, façam isso. Compartilhem esse vídeo, por favor. E sigam a doutora, porque esse nível de clareza que a gente tá tendo aqui de conteúdo é muito importante, né? E eu acho que esse é o principal ponto, a clareza de tudo que a gente precisa ter, né? E ficou muito claro também pra mim que é o amor, né? Não tem como. Não, se você não tiver afeto por eles. E é difícil ter afeto. Por exemplo, nós fizemos agora, foi uma coisa mais impossível da nossa vida na clínica. Uma colônia de férias só com criança neurodivergente. Nós juntamos 60 crianças. Uau! Superdotados, dupla excepcionais, autistas, TDAHs, TAG, TOD, porque eu fiz, claro, um levantamento com os pais antes, na inscrição, para montar o perfil de cada um, para a gente trabalhar com eles, entendendo cada um.
Gente, mas foi uma coisa assim fora do comum. 60 neurodivergentes. O povo falou, você tá louca. Muito interessante a gente ver a dinâmica deles. Porque o que a gente entende? Eles são auto-eco-organizáveis. Eles são autônomos. Tudo que foi planejado, a gente teve que abrir mão para eles se organizarem e a gente começar a entender. Então, eles assim, a gente via 2 crianças autistas com um grupo de superdotados, você olhava, gente, qual é o autista ali? Qual é o TDAH aqui? Qual é o TOD aqui? Então, porque eles sabem se comunicar, né? Então, foi uma experiência muito rica. Bacana. E uma experiência inexistente. Devem ter também, né? Nossa, essa rouquidão aqui não é à toa. Agora entendemos, né? Foi maravilhoso, mas não foi fácil, porque foi um desafio. Houve desregulação, houve. Mas foi lindo, uma regulando a outra. Porque ele chegava assim, não, eu só quero saber em que eu posso ajudar. E você vê uma criança autista chorar no final, falando, não, eu só não quero ir embora. Olha. Tá acabando. Então, foi muito bonito a gente entender essa relação. Sim, perfeito. Mas não foi fácil, isso não é para qualquer coragem, né? E a primeira vez que vocês fizeram esse experimento? Primeira vez que existe isso. Ninguém nunca fez, porque a ideia nas escolas é separar, né? É colocar 2 em cada. Mas a gente juntou, até foi engraçado que o Rodrigo falou assim, eu acho que a gente pediu cada escola me dar as 2 crianças mais difíceis. E colocou tudo junto. Mas foi uma bomba de amor. Que legal. Foi muito lindo. Que gostoso, né? É muito bom. Que privilégio poder viver isso, né? Esse foi um privilégio. Muito bom. E, doutora, até a gente está caminhando para o finzinho aí, mas eu queria só também que a gente trouxesse para a galera que está em casa. Hoje a doutora falou, forma novos, né, especialistas, e o principal ponto aí é essa questão da humanização, que eu acho que faz muito sentido, está muito conectado também com a Eduz, né? Ouvindo até a doutora falar, está muito conectado, porque a gente também aqui dentro da Eduz, a gente fala sobre explorar o real potencial e trabalhar de forma humanizada mesmo com as pessoas. Então, a evolução pelo amor, né? A evolução pelo amor. Então é muito gostoso ouvir. E esses profissionais hoje, então, a doutora ela atua com vários profissionais que te ajudam também nesses protocolos, nessas avaliações. Então, quem tiver em casa, tiver interesse em ter essas avaliações, é só te chamar ali no Instagram, que pode também ter ou a própria avaliação da doutora ou dos seus parceiros que atuam ali com a doutora hoje. Por enquanto, eu atuo junto com eles, eu avalio, que eu tô treinando a equipe, tá difícil de desgarrar, né? Porque a pessoa que é perfeccionista, centralizadora, mas a gente está ampliando exatamente para conseguir atender um número maior. Que bacana. E tentando formar profissionais em outros estados para a gente ter, que os pais tenham. Porque eu recebo muitas crianças de fora, né? Até de outros países também. Então, se a gente conseguir formar profissionais nos estados que tenham esse olhar, não do protocolo, mas para a criança, vai melhorar muito para os pais terem a oportunidade de não precisar se deslocar para tão longe, né? Para tentar entender, né? Tentar entender o filho. Então, galera, tá na mão de vocês. Vamos formar um monte de profissional em todo o país. Sigam a doutora. Muito bom. Bom, a gente tá indo pro final, mas, doutora, a gente queria deixar uma palavra, né? Ver se a doutora quer falar, deixar um recado para quem tá em casa, tá te assistindo. Obviamente, como a Gabi falou, compartilhem muito. Se quiser deixar algum recado, uma palavra final. E antes de tudo isso, agradecer a presença da doutora aqui, conteúdos muito valiosos e com muita clareza. Eu acho que é importante quando a gente consegue falar de assuntos que tem gente que não quer falar, mas é importantíssimo falar e com a clareza que a gente trouxe aqui, né, Gabi? Sim. Incrível. Incrível. Obrigada, mais doutora. Importante, Gabi, né? É a Gabi e a Jéssica. Gabi e a Jéssica. Para entender, por exemplo, em relação à superdotação, parar de esconder isso como se fosse algo que não pode aparecer. É o que a gente fala. Infelizmente, o nome que se dá aqui é superdotado e vem toda remete a uma situação que às vezes pensa, você vai ficar exibido, então não vai entender, mas o que precisa entender é que são pessoas neurodivergentes, que têm um funcionamento diferente, esse funcionamento é extremamente desafiador, são pessoas que sofrem muito, depressão existencial, perfeccionismo, uma autocrítica absurda. Se você vê alguém arrogante, não é superdotado, porque eu falo, se eles fossem arrogantes, era melhor, porque sofria menos, né? Mas existe uma necessidade de acolhimento e de serem entendidos como pessoas diferentes. Perfeito. Então, eles são muito negligenciados no Brasil
existe um desconhecimento da existência. Por exemplo, a gente deveria ter 8 milhões, 6 a 8, temos identificados 37 mil. Então, o olhar para esse público está sendo muito reducionista. E aí, como eu trabalho com esse bastidor, é que você vê o nível de sofrimento. Mães completamente esgotadas, crianças esgotadas, sendo medicadas, sendo que tudo isso poderia ser. Então, o que a gente pede é conhecimento. É abrir a cabeça, começar a enxergar e modificar essa perspectiva da deficiência no Brasil. Perfeito. Porque enquanto você foca na deficiência, você não enxerga também as oportunidades. As oportunidades e os superdotados. Bom, galera, você que está em casa, doutora Roseni Ribeiro, para vocês adquirirem conhecimento. Eu acho que esse é o ponto, né? Doutora, muito obrigada pela participação, obrigada por todos os pontos que a senhora trouxe aqui para nós. Eu acho que valeu muito, né? Ficaríamos mais um tempo aqui, né, Gabi? Eu ficaria muito, porque muita coisa para saber. Eu amei esse episódio, eu tô muito grata de ter compartilhado essa conversa contigo, doutora. E muito obrigada. Muito obrigada, galera de casa, eu amei. Obrigada, doutora. Essa oportunidade. Muito bom. Gente, um beijo, até o próximo episódio.